queridos, que bom estamos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema evangelização, desafio para a igreja contemporânea. E hoje nós chegamos à lição de número 12, nós estamos quase terminando essa série de estudos, falta apenas a lição 12 e a próxima lição e estaremos entrando em uma nova série de estudos. Enfim, a lição de número 12 tem como título a evangelização real na era digital. E a leitura bíblica em classe se encontra em Tito, capítulo 2, do verso 11 ao verso de número 15, tá? Então hoje nós iremos falar um pouquinho sobre uma realidade que invadiu, tá, o nosso mundo e afetou diretamente as nossas igrejas. O que nós vamos estudar hoje, tá, é a influência, tá, da internet. O que nós vamos estudar hoje, tá, é aquele fenômeno que nós chamamos de rede social. Tá? São as redes sociais que veio com uma força muito grande e hoje ela já faz parte da vida da nossa sociedade. Então hoje nós vamos falar justamente sobre internet e as suas redes sociais. A primeira dica que eu queria dar para vocês, queridos, para vocês professores, o objetivo dessa aula não é dar dicas de como funcionar uma rede social, como manusear a rede social, tá? Algumas pessoas já até me indagaram isso, tá? Antes de nós começarmos a falar sobre essa aula, teve uma pessoa que me disse: eu só quero ver o que os professores vão falar nessa aula. O objetivo dessa aula não é fazer um curso de rede social, não. Nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é propagar o Evangelho através das redes sociais, tá? Então o objetivo aqui é mostrar que existe uma possibilidade, que existe uma ferramenta, tá? Aí sim, aqueles que se interessam por essa área devem se especializar na matéria digital, devem se especializar no manuseio, tá, do Facebook, no manuseio do Instagram, no manuseio do YouTube, no manuseio das outras redes sociais, ok? Então esse é o nosso objetivo. O objetivo é mostrar que existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade e se algum de vocês se interessar por essa área, aí deve ter o que? O esforço, o capricho de estudar para militar nessa área que é uma área muito interessante. Queridos, uma coisa que ninguém pode negar é a influência da internet, né? Ou seja, nós usamos ela quase todos os dias. Por exemplo, eu uso as redes sociais todos os dias, tá? Eu uso ela todos os dias. Então ela é algo assim inevitável. Não posso mais negar a sua existência. Eu não posso mais negar, nós como cristãos, não podemos mais negar a influência que ela tem, tá, nas nossas vidas, na vida do mundo, tá? A era digital, a era da informação que nós estamos vivendo, ela veio, vamos dizer, ela veio para ficar. E nós temos então que nos adaptar a essa nova realidade, que é a era digital, que é a era da informação. As informações, ela vem em uma velocidade muito grande. E tudo hoje, a maioria das coisas é o que? Online, está no campo digital. Você quer acessar um jornal, a Folha de São Paulo, você dá um clique. Você quer ver a Veja? Com um clique. Você quer acessar um livro teológico, um livro não teológico? Você quer acessar uma literatura da língua portuguesa? Apenas com um clique você consegue fazer isso. Você quer ter acesso, por exemplo, a um material, a um TCC, a uma monografia, a uma tese de doutorado, a uma revista científica, com um clique você consegue ter acesso a isso, tá? Você quer ter curiosidade dos famosos?
Com um clique você resolve esse problema. Ou seja, o mundo, preste atenção, ele está dentro da tua casa. O mundo ele está dentro do seu smartphone. O mundo está dentro do seu celular. O mundo está dentro do seu tablet, dentro do seu notebook. Ou seja, o mundo está em nossas mãos. Então não tem como negar essa realidade, tá? Se nós ficarmos lutando contra essa realidade, nós estamos sendo ignorantes, queridos. Nós estamos sendo ignorantes. É claro que você vai ter aí na sua classe pessoas com 70 anos de idade, com 60, com 50, que ainda não aderiu a isso e eles nem vão aderir. Tá? Por quê? Porque eles viveram uma outra realidade. Tá? Mas tem outras pessoas de 50, 60, 70 anos que fica conectado, que fica antenado no mundo virtual. Então saiba dosar isso daí. Respeite na sua classe as pessoas que não gostam, tá? Mas respeite também e incentive aqueles também que gostam, que estão nessa prática, né? O que nós podemos fazer nas nossas classes é uma educação digital, uma educação, tá, nesse mundo das redes sociais. Então isso nós devemos fazer sim, fazer a educação. Mas aqueles que ainda não aderiram, que não gostam, que não têm, que não prestam a devida atenção sobre isso, não vamos criticá-lo, tá? Porque eles vieram de uma cultura, de um pensamento que não aceita essa mudança. Mas uma coisa é certa, ninguém pode negar essa realidade. Entrou e entrou para ficar, tá? A pergunta que eu quero fazer na introdução aí, eu gostaria que você fizesse na sua classe é: a internet é maligna? A internet é do mal? Tá? A internet ela veio para prejudicar? Não. A internet ela não veio para nos prejudicar. Tá? A internet ela nada mais é do que eu que a torno ela positiva ou negativa. Ela é algo neutro. Tá? Eu posso positivá-la, mas eu posso negativá-la. Eu posso fazer com que ela seja algo produtivo, como eu posso fazer com que ela seja algo improdutivo. Eu posso transformar ela num grande edifício, numa construção séria, numa construção sólida, como eu posso desconstruir aquilo que muitas pessoas já construíram. Então a internet ela não é maligna e ela não é benigna. O que a internet ela é? Ela é nada mais, ela é do que aquilo que eu faço dela. Então é eu que vou positivá-la ou eu que vou negativá-la, ok? É claro que a internet existe muito mais coisas perigosas do que positivas, tá? Existe muito mais algo que é perigoso do que aquilo que é benéfico para nós, isso é claro, tá? Isso é óbvio, porque as pessoas malignas se aproveitam desse mecanismo para proferir, para difundir as suas ideologias errôneas, tá? Mas é por isso que está tendo essa aula, para que nós possamos entender, tá? E mostrar para muitos de vocês a potencialidade dela e que nós devemos apropriar-se dela. O grande erro, tá? Não vamos discutir isso aqui e agora, o grande erro da igreja no passado foi menosprezar o advento da televisão, tá? Então nós não podemos menosprezar que é uma realidade a era da informação, a era digital dentro das nossas igrejas, tá? Que isso influenciou o mundo, tá? Como que os cantores gospel começam a fazer sucesso? Através do YouTube, através das redes sociais. Como que as pessoas conseguem vender os seus produtos, as suas coisas? Um dos meios são as redes sociais, tá? O Barack Obama, na sua primeira eleição, ele teve um grande êxito usando as redes sociais, há quase 8 anos atrás. Ou seja, as redes sociais ela têm um grande poder, tá? E nós precisamos usar esse grande poder. O tópico primeiro diz assim: pecadores digitais nas mãos de um Deus real. O primeiro tópico vai falar justamente sobre que existem pecadores digitais
nas mãos de um Deus real. O ponto 1 diz assim, pecados em série. O nosso autor aqui ele vai abordar aquele tema muito conhecido de Davi. Davi, todo mundo conhece a história, ele estava andando pelo palácio e da varanda da sua casa, do seu palácio, ele viu quem? Betseba. A Bíblia diz que pela sua ociosidade, ele começou a maquinar algo dentro do seu coração. Ele começou a maquinar algo no mundo virtual. Era como se ele estivesse teclando no mundo virtual. Ele viu uma fotografia, ele viu uma imagem, tá, de uma pessoa. E ele então desejou ela dentro do seu coração. E aí todo mundo conhece a história que ele a convida para entrar e ele peca com ela. Tá? Ele comete o pecado de adultério. Nesse ponto, eu quero simplesmente salientar que vocês conhecem muito bem a história, que o pecado de Davi com Betseba deixa claro que tudo é orquestrado, arquitetado no mundo virtual, para depois torná-lo material. Tá? Ou seja, quando nós estamos em frente das redes sociais, tá? Tudo nasce no mundo virtual. Preste atenção que o mundo virtual ele não é novo. No mundo virtual ele começou na onde? Começou no jardim do Éden, quando Adão e Eva olham para a árvore que Deus tinha pedido para eles não comer, mas eles olham e eles desejam. O desejo está no mundo virtual. O desejo está no mundo oculto. Ninguém conhece o seu desejo enquanto você não fala. Ninguém conhece o seu desejo enquanto você não manifesta. Ninguém conhece o seu desejo enquanto você não materializa o seu desejo. Então isso começou com Adão, começou com Eva, lá no jardim do Éden. Ou seja, começa no mundo imaginário. Então, por isso que eu quero salientar aqui que essa história do pecado de Davi deixa muito claro que tudo é orquestrado, arquitetado no mundo virtual para depois torná-lo material. É por isso que o tópico diz pecadores digitais na mão de um Deus real. Então temos que tomar muito cuidado com o que? Não é com a internet, queridos, é com o nosso coração. A internet nada mais é do que um veículo que aguça, tá? Porque não é com o advento da internet que os pecados estão crescendo, que os pecados estão aflorando. É claro que não. É claro que existe uma facilidade, é claro que existe uma exploração mais facilitada para o pecado. Mas perceba que o sentimento humano sempre existiu. Esse mundo virtual obscuro, um coração negro, sombrio, desejoso por aquilo que não é meu, ele sempre existiu. Perceba que nos 10 mandamentos existia o que? Uma proibição do mundo virtual, de apropriar-se daquilo que não era dele. E os 10 mandamentos, ele sempre vai trabalhar o mundo virtual, aquilo que está dentro, aquilo que ninguém enxerga. Mas Deus está dizendo, olha, trabalhe aquilo que ninguém enxergue. Porque quando você materializar aquilo que você idealizou no seu coração, todo mundo vai ver aquilo que você começou no seu coração. Todo mundo vai ver aquilo que está dentro de você. E nós somos aquilo que praticamos. E nós só praticamos porque nós somos aquilo que nós praticamos. Vocês percebem como que o mundo virtual sempre esteve dentro de nós? O ponto 2 vai dizer assim, rede de intrigas. Queridos, eu li esse texto que o nosso autor pediu, enfim, eu li todos os textos, tá? Mas enquanto eu estava lendo o segundo Samuel, capítulo de número 13, do verso 1 até o verso de número 15, eu li todo o capítulo. Eu fiquei assim, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu senti, não raiva, mas eu fiquei assim com uma bronca de Amon. Ô camaradinha sem caráter, sem escrúpulo. Tá? Eu convido para que vocês leiam isso daqui. Ele estuprou a própria irmã. Ele usou de uma rede para conseguir o seu objetivo. Ele usa Jonadab,
Jonadab sabia do desejo de Amon e mesmo assim cooperou para esse desejo maléfico, maligno, tá? E aqui nós podemos observar que a rede de intriga, ela não acontece sozinha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós estamos cansados de ver que as redes sociais, ela beneficia, mas ela também ela tem um grande potencial de caluniar, de difamar a conduta de uma pessoa. E é muito interessante que isso não nasce sozinho. Isso não nasce sozinho. Quando uma pessoa cria uma ideia de uma outra pessoa e ele posta isso nas redes sociais, o que é mais interessante é que sempre vai ter alguém para ajudar a propagar aquela mísera situação, aquela difamatória situação. Então, é bem interessante o que? Que nós observarmos que isso não é uma novidade da internet. As redes de intriga, elas sempre existiram. E esse caso é um caso clássico de que um foi comunicando ao outro o seu desejo. E aquela rede tornou isso algo real. Destruiu a vida de Tamar. Por quê? Porque alguém deu ouvido, alguém acreditou na conversa de alguém e alguém possibilitou, potencializou o desejo virtual daquele ser, nesse caso chamado Amon. Então o que nós temos que fazer é destruir o que? As redes de intriga, queridos. Não seja um reprodutor daquilo que você não sabe. Não seja um reprodutor daquilo que você não sabe. Receber uma notícia, primeira coisa, veja, analisa a sua veracidade. Analisa a fidelidade. Analisa se aquilo é real, se aquilo é concreto, se aquilo é verdadeiro. E mesmo assim, tenha muito cuidado para colocar isso adiante, porque você pode estar destruindo famílias. Você pode estar destruindo pessoas, você pode estar destruindo pessoas que foram compradas e remidas pelo sangue de Jesus. Muito cuidado com isso. Tá? Quando eu li essa história de Amon, eu fiquei assim indignado, tá? De ver a sagacidade desse homem, a malignidade dele. E ainda depois ele coloca a menina para correr ainda. Depois ele coloca ela como se ela fosse uma qualquer. O texto sagrado diz que ele sentiu ódio dela, o amor que ele sentia, porque ele amava. No começo era amor, no começo ele cria toda aquela situação. Depois Amon, depois de deitar com ela, depois de violentar ela, ele a expulsa. Ele pede para que o servo que cuidava dela levasse ela embora. Ela suplica para que isso não acontecesse, para que se comunicasse ao rei, para que resolvesse essa situação, porque o que falaria dela? Mas ele não quis ouvir. Então perceba que quando a rede de intriga ela é formada, ela tem a objetividade de destruir uma pessoa inocente. Ponto de número 3, o e-mail fatal. O correio eletrônico, o e-mail aqui nada mais é do que o correio eletrônico. Particularmente eu não gosto de e-mail, tá? Eu vejo poucos meus e-mails. Hoje eu gosto muito do Zap, né? Eu gosto muito do WhatsApp, né? Porque é instantâneo, né? O e-mail não, você tem que abrir um site, você tem que abrir uma plataforma, depois procurar os seus e-mails, né? O Zap não, tá aqui na mão, você é muito mais fácil, né? Muito mais simples. Eu prefiro o WhatsApp, mas o e-mail ele é fantástico, né? O e-mail ele possibilita mandar inúmeras coisas. Ele tem tantos gigas que ele aguenta. Você pode mandar livro pelo Face, pelo e-mail. Você pode mandar uma série de coisas pelo e-mail, tá? Então o correio eletrônico, a carta, antigamente era a carta que mandava, né? Hoje é uma carta eletrônica, né? Ela traz um grande benefício, mas ela também pode trazer um grande prejuízo quando as pessoas estão assim mal intencionadas, tá? Esses dias uma pessoa mal intencionada, ele usou o meu nome para assediar uma pessoa, tá? Ele conversando com essa pessoa, ele disse: oi
fulana. Ele falou assim, aqui é o pastor Fábio Segantinho. E aí ele começou a usar o meu nome para seduzir essa irmã. Chamou ela de linda. E aí essa pessoa, esses dias, usou o meu nome para seduzir uma pessoa. E ele mandou para ela, oi irmã, tudo bem? Ela, tudo bem. Ela já achou estranho porque eu nunca começo uma frase assim, oi, tudo bem. Mas enfim. Aí ele usou o meu nome. Aí ele falou assim, aqui quem está falando é o Fábio, é o pastor Fábio Segantinho. E aí perguntou se o marido dela estava. Aí começou a ter a conversa. Aí ele disse em meu nome que eu criei um outro Facebook, tá? Porque eu não queria que minha esposa soubesse que eu estava assim achando ela muito linda. E começou a seduzir a irmã, tá? Começou a seduzir a irmã. É aí que vale o que é a sua integridade. É aí que vale o que o seu histórico. A irmã começou a ponderar, ele nunca me tratou assim. As conversas nossas sempre foi franca e objetiva. Aí ela, muito sábia, disse o seguinte, se esse é o seu outro Face, faz o seguinte, pega uma mensagem real, que nós trocamos no seu Face verdadeiro, e a última mensagem cola e me envia. Aí o cara se enrolou todo e não mandou, né? Ou seja, a pessoa estava me usando. Ainda bem que essa irmã é uma irmã crente. O marido dela é um homem crente, a minha esposa também é muito crente. Já imaginou? Olha a intriga que estava sendo formada para tentar o quê? Denegrir a imagem de um homem, denegrir a imagem de uma mulher, denegrir a imagem de uma família. Então isso é muito cuidado, querido. Temos que ter muito cuidado com essas coisas, com as redes sociais, com mensagens. O e-mail pode ser um correio eletrônico, mas também uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem também no Facebook Inbox, tá? É um correio eletrônico, uma mensagem instantânea também. E isso pode prejudicar. Ponto de número 2, consertando a rede para Cristo. Aqui o nosso autor vai usar o exemplo de Tiago e João, que estava consertando as redes mesmo, de pegar peixe, tá? Consertando para voltar ao trabalho. E aí o nosso autor, ele está dizendo que nós temos uma grande missão. Qual é a missão? De consertar as redes, tá? Para lançar no arado virtual, no mar virtual, e para podermos pegar os peixes que estão navegando nesse mundo virtual. E o ponto de número 1, ele diz assim, tem que ter vocação, e eu acrescento, não basta ter vocação, tem que ter dedicação para trabalhar no mundo virtual. Querido, eu estou no mundo virtual, postando os meus vídeos, vai completar 4 anos agora em novembro, tá? Por que eu digo que tem que ter dedicação? Porque o nosso autor toca nesse assunto, mas eu vou falar aqui, porque nós encontramos tanto lixo, tá? No mundo virtual, na área teológica, que os materiais de boa qualidade não têm a mesma visibilidade e audiência que deveria ter. É incrível quando eu vejo alguns vídeos que tem alguns 1000 acessos, assim, que são assustador, e aí eu vou ver o conteúdo baixíssimo, a pobreza teológica e espiritual nesses vídeos e os inúmeros visualizações que esses vídeos têm. É questão assim absurda, é uma questão absurda. Por isso que não basta ter vocação, tem que ter dedicação. Por quê? Porque se eu fosse depender de visualizações, eu já tinha parado com esse trabalho. Eu já tinha parado, tá? Porque quando eu vejo tanto lixo pobre espiritual, teologicamente, na internet, e com aquele afã todo, eu falo, meu Deus, parece que o nosso trabalho não está surgindo efeito nenhum. Parece que, porque no meu coração eu queria atingir muito mais pessoas. Mas sabia que a seriedade, às vezes, ela nos barra, ela nos blinda. E às vezes os lixos, tá, ele tem mais visibilidade do que os vídeos de boa qualidade. Tá? Então por isso tem que ter dedicação, tem que ter dedicação, tem que ter vocação. Aí eu gostei muito de uma frase que o nosso autor colocou, o campo virtual, o campo é virtual, mas a pessoa do outro lado é real, vocês são reais, é por isso que eu estou aqui.
É por isso que eu estou aqui. Pode ter uma pessoa me assistindo, mas eu sei que você está me assistindo para a glória do Senhor. Eu sei que você está me assistindo e sentindo, porque essa frase realmente eu acho muito interessante, que o campo é virtual, mas a pessoa do outro lado ela é real. É por isso que eu faço esse programa, é por causa de vocês. Ainda que o número seja muito reduzido daquilo que eu esperava ser, daquilo que tem a potencialidade de ser, mas vidas ao longo desses 3 anos e meio têm sido impactadas pela palavra de Deus. Eu recebo mensagens de todo lugar do Brasil e fora do Brasil, de pessoas que estão sendo abençoadas com essa palavra. Eu agradeço a Deus realmente de poder entrar na tua casa, tá? Toda semana e poder transmitir paz, alegria, poder transmitir o Evangelho de Cristo, que é poderoso para transformar a minha e a vossa vida, e a vida dos seus alunos também. Muito obrigado por poder compartilhar com vocês a preciosa palavra do Senhor. O segundo ponto diz o seguinte: então nós vamos consertar a rede para Cristo. Então primeiro eu tenho que ter vocação, e aí eu afirmo que tem que ter dedicação. Segundo, tem que ter a mensagem. Então a mensagem ela tem que ser bem definida, tem que ser muito claro aquilo que você vai transmitir, aquilo que você vai alcançar. E o terceiro ponto é habilidade, tá? Aqui eu preciso confessar uma coisa para vocês, que eu não tenho habilidade para mexer com site e não tenho habilidade para mexer com blog, tá? Eu pedi ajudas para algumas pessoas já me ajudaram, tá? Mas enfim, eu não tenho ainda habilidades para isso. Eu preciso aprender, eu preciso estudar um pouquinho. O meu desejo realmente era ter um site próprio, tá? Onde eu postava mensagem, mas isso precisa de parcerias, né? E algumas parcerias que eu tentei fazer me cobraram, né? E eu não tenho realmente dinheiro para fazer isso, né? Eu queria criar um site, eu tenho ideias, né? Mas eu não sei escrever direito, eu não sei manusear as ferramentas da internet de forma correta, um site, um blog, né? Então eu fico limitado, né? Então quando a gente faz alguma parceria, a pessoa vem com um custo e aí fica muito difícil. Mas se você tem vocação, querido, tá? É muito interessante você se aprimorar nessa área. Eu conversei até com a minha esposa, eu preciso melhorar. E eu vou melhorar, tá? Eu vou aprender isso daqui para não depender de algumas pessoas que às vezes com visões distorcidas do reino tenta aproveitar-nos. Tópico de número 3, o Evangelho real para pescadores digitais. Então aqui o nosso autor ele vai trabalhar o que? O Evangelho ele é real, mas nós temos os pescadores digitais. Quem são os pescadores digitais? Somos nós, cristãos. E o nosso autor ele vai dar algumas ferramentas, alguns exemplos de alguns homens, tá? Que esses exemplos sirvam para nós potencializar, tá? A nossa evangelização no mundo digital. E o primeiro fator que ele usa, eu achei muito interessante, é o fator de Abacuque, tá? Deus pediu para que Abacuque fizesse tipo um outdoor. Quando você está de carro, tá? Numa pista, numa avenida, na hora que você passa, você não vê aqueles outdoor bem grandão, aquelas placas de madeira bem grande, né? De uma propaganda de uma camisa, de um carro, do Mac, do Habib's, de um jogo de futebol, de uma igreja, de um culto, enfim. A ideia era mais ou menos aquilo. Deus falou, Abacuque, escreve com letras bem grandes, escreve assim de uma maneira bem visível, para até aquele que passe apressado possa ver. Olha que interessante, na hora que você está numa pista a 100 km por hora, você vê um anúncio desse, por exemplo, do frango assado a 1 km. Tá? O frango assado é uma rede de restaurantes que tem, pelo menos eu conheço aqui no estado de São Paulo. E aí você anda de longe, parece que você lê aquilo perfeitamente, você está 100 km por hora e você lê aquilo ali perfeitamente, tá? A ideia era isso. Então o fator Abacuque, o nosso autor salienta 3 pontos, tá? Primeiro, a nossa mensagem digital tem que ser clara, breve e objetiva.
Tá? É por isso, queridos, que eu estou lançando o programa Palavra Certa. O programa Palavra Certa, ele tem a finalidade de abençoar a vida de vocês, mas também tem a finalidade de ser algo evangelístico, de você compartilhar para as pessoas necessitadas, porque vai ser um programa que eu vou falar de forma assim, muito rápida. Eu vou ler um texto bíblico e vou refletir aquele texto bíblico em 2, 3, no máximo 4 minutos, tá? Para poder o quê? Para como meio de evangelização. Tá? E por isso eu conto com a tua ajuda para você divulgar esse programa. O programa vai se chamar Programa Palavra Certa. Tá? Então, olha só, você tem que ter uma mensagem clara, breve e objetiva. Olha o fator Eliseu aqui. Ó. Eu achei muito interessante o fator Eliseu, porque o fator Eliseu trabalha em que ponto? Trabalha no ponto que você é conhecido. As pessoas sabem quem você é. Tá? As pessoas sabem quem você é. E a pergunta que eu faço para você é: as pessoas sabem quem você é? Tem pessoas que você entra no Face e você não sabe se ele é cristão ou ele não é cristão. Ele posta cada aberração, cada coisa suja. Tem pessoas, irmãos cristãos que postam no seu Facebook. É um absurdo. Tá? Mulheres seminuas, coisas de cerveja, coisas de música mundana, coisas perversas. Você não sabe se ele é cristão ou se ele é mundano. Ele mescla as duas coisas. Ele posta um hino, depois ele posta um funk. Não tem conexão, não tem nexo o que ele está postando. Ele está demonstrando o que ele é. Ele é um cristão ou ele não é um cristão? E Eliseu não, as pessoas sabiam quem ele era. Então, quando você demonstra quem você é, o nosso autor dá um conselho, tá? Dá um conselho. Não se envolva em brigas e discussões ou algo do gênero. Tem alguns cristãos que você entra no blog dele, você entra na página, na internet dele, você entra no site, da página no Facebook ou na fanpage, e ele se envolve em brigas, em discussões. Querido, nós não podemos jamais entrar em discórdia, em briga, em discussões, porque as pessoas precisam saber quem nós somos. E porque nós somos cristãos, nós temos que disseminar o que? O amor, a paz, a alegria. Se algumas pessoas nos ofender, tá? Transmita o que para eles? Alegria, paz. Transmita para ele o que? O amor de Cristo. O outro fator que eu achei muito interessante, e eu já até comentei em algumas aulas aqui, é o fator Paulo. Qual o conselho, qual é a dica que nós podemos aprender com Paulo quando ele chega lá no Areópago, tá? Em Atenas? A Bíblia diz que ele cria um ponto de contato. Ele estava andando e ele viu um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, aquilo surgiu uma ideia. Ele falou: peraí, se todo altar tem nome e esse altar não tem nome, eu vou dar um nome para esse altar. É o nome de quem? Do nosso Deus, o Deus dos judeus, o YHWH, o Eterno. E aí ele vai então e ministra que aquele Deus desconhecido nada mais era do que os deuses dos judeus. O Deus criador dos céus e da terra. E aí ele vai fazer aquela grande homilia que Paulo, sabia fazer muito bem. Ou seja, cria um ponto de contato. Ponto de número 4, fator Felipe. Tá? Todo mundo conhece a história. O rapaz estava lendo, mas ele não estava entendendo o que estava lendo. E aí Felipe foi na lata. Felipe perguntou para ele: entende tu o que lê? Não entendo. Aí Felipe sentou e explicou para ele. O que nós aprendemos aqui do fator Felipe? Nós já falamos isso em outras áreas. Tenha um bom preparo bíblico. Querido, você tem que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer a palavra. Se queremos evangelizar, virtualmente devemos conhecer a palavra de Deus. Isso serve tanto para o material como para o virtual. Nós precisamos estar abalizados, nós precisamos estar muito bem preparados. Tá? Para quê? Para anunciarmos a palavra de Deus. E eu quero concluir a minha aula dizendo o seguinte: não importa que maneira o evangelho será pregado, seja no mundo virtual ou real, mas uma coisa
deseja o nosso coração e a palavra de Deus, que a conversão deles seja real e material. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Até o próximo programa.